pesquisa eu estava pensando, né, que para nós, eu nem consigo imaginar, claro, ela teve muito apoio do sogro no começo, né, mas ao mesmo tempo tu imagina como era um conflito dentro dela mesmo, porque ela primeiro, ela nasceu como uma mulher aristocrata, né, que até os 27 anos ali fez tudo certinho, né, casou... Teve uma vida convencional até então, né? E ela foi preparada para ter uma vida convencional. Apesar de que a história lá com todo aquele conflito que estava acontecendo na Europa, né? Na época da Revolução, as guerras napoleônicas, as guerras, depois vieram as guerras napoleônicas, né? Então todo esse período ali que ela pegou eles falam desde a adolescência, pré-adolescência, né? Ela já veio ela vinha, que era uma família, na verdade, que almejava a nobreza, né? Aristocracia. Era alta burguesia. O pai dela queria se envolver com a política. Isso. E o pai, ele tinha esse jogo de cintura, né? Então ele consegue burlar Acho que foi um grande ele era um monarquista, mas ele sufocou isso e se tornou, né? Até recebeu, né, o Bonaparte na casa dele. Se tornou revolucionário para a sobrevivência da família. Então é bem interessante que eles tinham já na família um jogo de cintura, de adaptação, poder de adaptação, isso mesmo, que é o que a gente precisa, né, ter, que é uma inteligência mesmo que eles tinham, né? E ela se vê em alguns momentos, tem ali na correspondência que a autora cita, né, ela se vê um pouco como essa pessoa parecida com o pai dela. Ela se identificava com o pai. Ao mesmo tempo que ela criticava muita coisa, ela se identificava, o que é uma coisa... Esse modelo de empresário que o pai dela era uma inspiração para ela. E ela teve muita sorte de casar com um marido que compartilhava as coisas com ela também, né? Sim. Numa época em que... Isso é uma coisa bonita do livro, que a gente... E aí vem esse jogo, né? É história mesmo, isso é ficção a partir de algumas pistas, porque tem coisas que a autora diz das pistas que ela usou, mas ela romanceia também, sem dúvida, o personagem da Nicole, né? Então, e aí eu acho assim que talvez eu fique pensando, né, indiferente se daqui a pouco é um romance ou não, é isso do marido, que daqui a pouco ele viu nela uma força e uma garantia de ajuda, alguma coisa que enxergou nela essa visão visionária, né? Mas esse olhar visionário, e porque eles ganharam aquilo ali de presente. Parece assim, pelo que o livro traz nesse personagem que ele constrói, que a gente daí já não sabe se até que ponto ele até que ponto ele é real, né, no sentido de ser compatível com a história mesmo, né, ou não, mas tem sem dúvida nas coisas que ela deixou registrado um apaixonamento pelo vinho, por tudo que dizia a respeito a esse sonho que era do marido, que ela sem dúvida alguma abraçou mesmo. E até assim, talvez abraçou também como uma espécie de resolução do luto, uma forma de ela elaborar isso, era continuar o sonho dele que estava irrealizado, né, que estava pela metade, assim. E ela talvez fosse uma forma de se curar, ela, né, tornar esse sonho real, vou fazer desse sonho meu sonho, e aí ela tem um propósito, e esse propósito alimenta o resto da vida dela toda, né? E dali por diante ela construiu muitas coisas. Sim, com 40 anos ela era uma das mulheres mais ricas do mundo, né? Pensa. Isso, e o livro tem muito isso, de que nas dificuldades é que essas grandes transformações são possíveis. E a gente sabe que na vida de muitas pessoas, né, e muitas mulheres, mas também, claro, muitos homens, essa é uma situação sempre importante, a gente reconhecer nas crises as oportunidades, né, que era assim, um mote importante desse livro,
né? Eu acho que é uma mensagem que ele Nossa, deixa eu acho que é por isso que todo mundo pelo gosta exemplo muito dela, né? E aí, claro, no meio de tudo isso, desse ambiente né, que homenageia a figura, também tem esses vários nuances, assim, várias nuances diferentes da personagem, né? Essa personagem da Nicole tem várias facetas. Sim. Que o livro vai explorando, inclusive esse aspecto dos amores, das possíveis, né, as possíveis paixões que ela tinha por jovens, por homens mais novos. Tá certa ela! Né, toda poderosa. Ela não precisava de um homem para dar dinheiro para ela. Então ela desfrutou de uma liberdade que veio com uma condição muito específica, porque naquela época, como o livro mostra, as mulheres da classe social dela não tinham essa liberdade de poder empreender. Ela teve um apoio desse sogro que quando o marido então faleceu, ele também tinha vontade de ver realizado o sonho do filho. Então ele abraçou essa ideia junto com ela, né? E eu acho que foi um grande parceiro, assim, para ela, eu acho né? que sim. Talvez um facilitador, um investidor, mas mais que isso, ele deu várias ferramentas, vamos dizer assim, né? Várias conexões importantes. Eu acho que ela era a pessoa que era a que tinha as grandes ideias e ela contava com algumas pessoas que eram os braços direitos dela, né? E eu acho que entre essas coisas um aspecto que fortaleceu muito a marca, muito a empresa, é o fato de ela dividir os ganhos com os funcionários, ela ter essa visão de que para ela ganhar, todo mundo tinha que ganhar, todo mundo tinha que abraçar junto, né? Sim. Porque fazer champanhe não é fácil, é uma região... Sim, era um desafio. Um desafio, muito grande ainda, além de todo esse desafio do climático, né? Das condições que todo agricultor enfrenta, né? Ainda tinha toda essa situação da guerra, de um período histórico muito conturbado na França. Né? E aí eu vejo assim vários momentos em que ela foi visionária, quando ela se dá conta de que ela podia guardar vinho para a safra, para o ano seguinte, né? Então, aquela safra que foi muito boa, que eles mostram o que acontece, né, no meio da guerra, e eles tinham o risco de terem as lavouras destruídas, né? Destruídas até pelo conflito, né? Sim. E quando isso não acontecia, depois que eles faziam o vinho, tinha o risco de ter né, toda a armazenagem que eles tinham danificada, roubada, consumida, né, perdida no fundo do mar, né, confiscada. Então, eram realmente muitos desafios e ainda assim ela tinha muita audácia. Exatamente. Muita audácia com um planejamento de como burlar as questões de embargo, né? Isso, quando ela mandou para a Rússia, né? Quando o comércio, né? Qualquer produto que viesse da França tinha embargo. E, no entanto, ela achou formas, né? De tentar contornar isso, arriscando muitas coisas, mas calculando ali todas as possibilidades, ela realmente... E isso foi o que fez com que, né, diferencial, a marca pudesse ir para fora, né? Se tornasse um ícone, né? O rei da Prússia, né? O imperador da Prússia. Conquistando a nobreza da em Rússia, outros países. Enfim, Polônia. Então foi ali que ela começou a fazer o nome, foi de fora para dentro que ela começou a fazer o nome para valer, né? Porque o Napoleão ficou até o fim, ele era um entusiasta, do champanhe, mas ele era fiel, eternamente fiel ao Met. Exatamente, né? E ele ganhava muita coisa do Met também. Ganhava muito do Met também, então, né, essa aliança nunca deve ter sido sempre uma pedra, né? Eu acho assim que, claro, a gente não sabe, né? Mas dá a entender, pelo menos pela história deste livro,
que ela ajudou a criar essa ideia de champanhe como um fetiche, como um objeto de fetiche, assim, sim, principalmente com os russos, com os prussianos. Porque ela tinha um grande vendedor. Um objeto de desejo. Que era o marqueteiro dela naquela época. Que era o grande braço direito dela, né? Que passou por muita coisa também, coitada, né? Faz hoje a gente ter espumante e champanhes, que aliás é até importante explicar a diferença de champanhe para espumante, né? Champanhe é só aquele que é feito na região da Champagne, na França, né? As pessoas muitas vezes fazem essa confusão, chamam tudo de champanhe. Sempre foi uma luta, parece bem importante para os produtores. Não, né? Eles têm as regras rígidas. Para ter uma ideia, assim, são 100 mil pessoas colhendo uva na época da colheita do champanhe, das uvas de champanhe. E entre outros aspectos que todas as vinícolas colhem a uva e essas uvas elas vão para um local, uma organização de champanhe mesmo, mas separadas. Ó, essa aqui é da Moët Chandon, essa aqui é da Veuve Clicquot, né? E aí eles têm que atender vários critérios, é uma coisa extremamente séria, né? Então, assim, é por isso que aqui no Brasil, se eu não me engano, só a Peter Longo foi autorizada a usar o nome champanhe nos espumantes que ela faz pelo mesmo método champenoise, que é esse método que, inclusive, a Nicole ajudou a aprimorar. Sim. Quando ela fez o remoagem, aquilo de ir girando as garrafas, fazendo limpar, clarificar a bebida, né? Que é o que a gente chama o espumante método champenoise ou método tradicional, que é aquele que fermenta dentro da garrafa, né? E não em autoclaves. E aí ele tem todo um aroma, uma presença de boca muito diferenciada, né? Ele é cremoso, tu mastiga, tu consegue mastigar o espumante, ou no caso, se for um champanhe, né? Aromas de padaria, de brioches, de pão tostados, de frutas secas. Então, assim, é muito rico, muito complexo. Então, por isso que a gente diz, né, que um espumante feito pelo método tradicional, champenoise, ou um champanhe, ele é uma coisa que te requer mais habilidades de harmonização, né? E é nisso que ela também parece que se tornou de tanto amar, né? Sim. A visitar os vinhedos com o marido. Sim. E acompanhar todo o processo, que parece que ela sempre acompanhou. Sempre, depois, né? Desde a plantação, colheita, produção. Isso, e aí é tão interessante isso, porque fala que ela talvez fosse uma super degustadora, né? Ou seja, que ela tivesse essa sensibilidade de sentir, porque diz que ela fazia boas combinações, ela mesma, né? Sabia acompanhar esse processo, sugerir combinações, então ela tinha essa capacidade desenvolvida. Sim, e dizem que as mulheres têm mais isso, né? Estudos... Isso é uma coisa interessante. Estudos mostram que, não sei, pela nossa... por sermos, desde a infância, mais, digamos, treinada, não é essa palavra, mas assim, para prestar mais atenção em várias coisas ao mesmo tempo e para as coisas mais sensíveis a gente é mais preparada para... Não sei, mas há uma diferença aí, segundo alguns estudos. Na degustação. As habilidades de degustação. Mas não que os homens não possam fazer isso também. Essa é uma discussão interessante, essas questões das habilidades, né? E as questões de gênero. Porque sempre se discute muito isso de que, as pessoas podem ter habilidades que sejam mais ligadas ao gênero, o que não quer dizer que pessoas do gênero oposto não sejam capazes de ser também muito desenvolvidas em algumas habilidades quando elas têm esse propósito. Sim, e são estimuladas para isso, né? E que, enfim, né? E que se desenvolvem. Porque boa parte das nossas habilidades são coisas que se desenvolvem por alguma coisa, muitas vezes pelo próprio interesse, pela dedicação que se tem
né? Eu fico pensando se a degustação, essa super degustadora, não se desenvolve a partir de um aprimoramento, né? Uma dedicação. Uma dedicação, né? eu acho. Que isso é algo que vai se desenvolvendo de acordo também com o esforço que se faz, não sei até que ponto isso é inato ou não, né? Eu acho que tendo a pensar que isso é uma coisa que se desenvolve. Se desenvolve, eu acho que sim. A gente, quando a gente está fazendo lá a análise sensorial de algum vinho, a gente vai de alguma forma fazendo marcadores mentais sobre aqueles aromas, aqueles sabores, Então é uma coisa que tu desenvolve e que tem muito a ver, você aprende, tem muito a ver com as nossas referências, com o nosso repertório, principalmente uma pessoa, aprendizado, né? Um aprendizado, uma pessoa, por exemplo, que tem uma alimentação infantil, que não gosta de comer fruta, não gosta de comer verdura, não come temperos, não vai conseguir ser um bom degustador. Não vai conseguir identificar aromas, não vai. Por quê? Porque ele não tem esse background, ele vai ter que fazer um treinamento. É diferente de, por exemplo, eu que desde que eu me conheço por gente, minha mãe me colocava na cozinha pra, sei lá, cortar tempero, ajudar a fazer o almoço, tu faz a salada, né? Então assim, tu já vai crescendo num ambiente onde tu é estimulado a sentir cheiros, aromas, a plantar temperinhos no vaso, né? Então assim, é uma coisa diferente, né? E tem o interesse. Tem o interesse, eu acho que sim, que é um investimento que você vai fazendo nesses aprendizados que vão te desenvolvendo certas habilidades, né? Acho que isso, e é tão interessante porque no Dia da Mulher se discute muito isso, né? Que a gente possa se despir um pouco desses pré-conceitos sobre as habilidades de um gênero ou de outro. Essa divisão, e que se possa apostar, né, que independente do gênero, as pessoas todas possam ir atrás dos seus sonhos, se dedicarem às profissões que elas quiserem e serem capazes de conquistar o seu espaço, né, para além dos estereótipos, né? Eu acho que a gente vai chegar no ideal quando a gente parar de comparar. Isso, né? Porque assim, isso me incomoda muito, né? Eu tenho muito esse cuidado, assim, essa semana que eu tô fazendo muitos posts em função da Semana do Empreendedorismo Feminino, o mês da mulher. Eu sou muito assim, eu não sou a favor dessa divisão, assim, de homem e mulher. Mulher sabe fazer isso, homem sabe fazer isso. Isso é tarefa de mulher. Isso é tarefa de homem, de mulher, né? E parece que pra tu te posicionar como mulher, tu tem que ser contra o homem. Isso a gente vê muito assim, sabe? Eu acho que é esse lado nefasto daqui a pouco de alguns feminismos, né? Isso, radicais. Paglia, né? Ela tem um trabalho bem interessante nesse sentido, de questionar, né? Até mesmo essa cultura feminista naquilo que ela se endureceu, que ela se tornou exatamente... Quase um homem, né? O avesso, né? Então, para eu ser feminista, eu tenho que ser muito macho, né? Isso. Eu tenho que andar com... Que se masculiniza para poder se afirmar. Tem que andar com o cabelo embaixo dos braços. E até que ponto não se perde a feminilidade. A feminilidade, né? Então, isso é uma coisa assim que me parece que ela não perdeu, assim, claro, ela é descrita como uma mulher muito fechada, né, pros de fora, assim, mas eu acho que ela precisava ser, tu imagina, né, naquela época, hoje já mudou muita coisa, mas uma mulher ser muito delicada, muito sorridente, muito para lidar com negócios. Isso é uma coisa então, interessante. Então, assim, a gente vê as fotos dela, eu fui procurar pinturas, fotos, né? Ela sempre, assim, até que aqui na capa do livro ela saiu num sorriso, né? Mas assim, sempre aquela mulher muito austera. Meio Mona Lisa. Isso, meio, não sei se eu vou sorrir. Vocês que vão codificar. Vai te dizendo coisas diferentes. Mas assim, essa coisa de austeridade, né? Que eu trago para os nossos dias de hoje. E aí eu lembrei de uma coisa que eu te falei, que há um tempo atrás eu trabalhava num lugar essencialmente masculino
e que eu tinha um corte de cabelo que hoje eu me dou conta que era um corte de cabelo meio andrógeno, assim, e que sem me dar conta era uma coisa assim que depois eu comecei a entender. Era reativo. Era uma coisa reativa, tipo assim, eu preciso me impor, ainda mais uma pessoa de 1,50 m de altura, né? Então, assim, eu acho que talvez ela tinha isso também como uma forma de proteção, né? De se impor, E aí a gente entra em outro assunto legal, que é a questão da indumentária, né? Que ela também, ela sempre teve esse traje de viúva, como de viúva, ela de sempre usar aparece, o preto. sempre foi registrada usando o traje de viúva da época. Isso. Né? E, bom, isso era talvez também porque ela se afirmava muito a partir desse lugar, né? Porque esse lugar dava liberdade, como eles explicam no livro. Porque, enfim, a mulher nessa época da classe social dela não podia empreender isso, né? Não, nem era imaginado. Não era nem imaginado, e a condição de viúva era a única condição que a mulher tinha essa liberdade. Porque era uma questão de sobrevivência, então ela passava a ter tinha essa lugar nesse espaço tão reservado ao homem na época, né? E ela usou e abusou dessa... ela realmente tirou muito partido desse lugar a vida toda. Então, talvez também esse apego né, a essa imagem da viúva é também uma forma de poder utilizar, se beneficiar desse lugar. E, claro, depois isso se tornou uma marca, né, da grande dama. Da grande dama, que também se utilizou muito do marketing, né? A cor das embalagens, o símbolo da âncora, né? Na tampa da... E depois o cometa. O cometa, né? Então, assim, são algumas coisas que também demonstram um olhar à frente, né? Porque foi o ano em que o cometa foi visto, que foi o ano daquela uva tão doce que transformou... Uma grande safra, né? Que transformou a história dela, porque ali ela teve essa jogada de... Bom, já que não vou poder vender muito vinho, porque as pessoas não tinham condições de comprar na França, sobretudo, né? Então, vou fazer champanhe, vou engarrafar e vou guardar isso. Vou guardar. E aí ela tem aí uma grande chance, né, que ela vai aproveitar. E uma grande safra, né? As safras especiais, fez aquelas que são datadas. Espetacular. Exatamente. Tu sabia que nem todo champanhe e espumante é datado? Não tem safra, né? Quando ele vem com o ano da safra, é porque foi uma safra muito especial. Eu vi que você escreveu sobre isso, mas eu não sabia disso. Exatamente. Então, assim, pode ter certeza, quando tu vê lá um champanhe ou um espumante safrado com a data, porque essa safra é uma safra, um must. Guarda. Guarda pra beber numa ocasião bem especial e de conta-gotas, assim, ó. Falando um pouco sobre a questão da mulher, né, no livro, eu fiquei pensando, assim, o que lendo esse livro te faz refletir sobre a questão da mulher, de ser mulher, assim, o que mais te instiga nesse livro? Quando tu falou ali do pai dela, eu lembrei muito do meu pai, que meu pai me criou para ser muito independente, assim, né, buscar por conta própria as minhas coisas, as minhas conquistas. E olha, o meu pai é um homem de 79 anos. Quando ele foi meu pai, quando ele se tornou meu pai, ele já era um homem mais velho. Então ele poderia ter sido um homem muito tradicional na minha criação, assim, e não. Eu acho que por ele ter sido o arrimo da família, a minha avó ter perdido o marido muito cedo, ele ficou com medo que isso acontecesse comigo. E me preparou para ser uma pessoa com uma visão mais empreendedora, ou uma visão pelo menos de independência, assim. Isso foi uma das coisas que eu vi mas ao mesmo tempo o livro me confortou muito nesse sentido de... Parece que eu estava conversando com ela e em certos momentos eu tinha vontade de até acolher a Nicole, assim, e dizer que ia passar, que ia dar tudo certo, porque uma coisa é tu conhecer a história do começo ao fim, outra coisa é tu fazer a história, né? Sim. Eu ficava imaginando as angústias dela, e o livro transmite em certas passagens, assim,
as angústias dessa mulher, né? Que o tempo todo tu pensa, ela tava, o império dependia dela, então ela não tinha um momento de descanso, tanto que ela não quis isso para a filha, né? Ela criou a filha nos moldes aristocráticos mesmo, assim, né? Não, tu vai agora para Paris, tu vai estudar lá, tu vai ficar por lá e para encontrar alguém, para casar e viver aquela vida que tá prevista. Porque é a esperada. Que é a esperada porque é o mais confortável. A gente passa por muito desconforto ainda quando a gente tem que se impor. Eu achei que eu não ia passar por isso, eu passei já por essa situação. E aí a gente fica pensando assim, ó, que muitas vezes quando a gente precisa se impor como mulher, talvez a gente precise ser um pouco mais firme para poder ser ouvida, para poder ser respeitada. E mesmo assim acontece de, ela tá de TPM. Ou, ela tá tendo um ataque, né? Então, assim, eu o tempo todo fiquei pensando, né? Como é que será que isso... Como é que ela lidou com esse tipo de coisa? A gente viu muita coisa nas passagens do livro, mas mesmo assim eu fiquei com aquela vontade, assim, de saber mais sobre os sentimentos dela. Porque pra mim ela abafou muita coisa. Ela perdeu o marido, ela teve que tocar o negócio. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que tu falou, de então vou realizar esse sonho. Isso foi uma forma ela de trabalhar. Parece nesse propósito. Exatamente. Sim. Para ela parece uma cura, um processo de cicatrização, assim, né? Por essa via, assim, de se tornar uma realizadora daquilo que era um sonho, que era o sonho dela, parece também. Sim. Porque ela gostava, parece que ela evidenciava um desfrute muito grande, né, de tudo que envolvia o fazer, ultrapassava ela participava mesmo de dinheiro, tudo. E o marido deixava que ela trabalhasse. Exato. Então, eu trabalhei uma leitura sobre o segundo sexo, o livro da Simone de Beauvoir. E ali tinha uma coisa que me impressionou muito no caminho que ela faz, que é de mostrar que boa parte das conquistas culturais que foram abrindo campo para se pensar o lugar da mulher de um outro jeito, ela mostrou dentro da literatura, aconteceram na escrita dos homens mesmo, ou seja, eles por elas, assim. Né? Falando por elas. É importante isso, né? Que é algo que se constrói aí na relação de homens que começam a ter a ousar ter pontos de vista diferentes daqueles aprendidos em casa, e que esse processo acontece na relação desses homens com as mulheres, e eles começam a trazer isso para a cultura, e eles começam a exteriorizar isso na literatura, na forma como eles expressam figuras de mulheres que rompem com aquilo que eles não concordam, né? Então eles vão conferindo mais liberdade às personagens e vão criando personagens que quebram, que provocam rupturas de paradigmas sobre o feminino na cultura e na sociedade. E é tão bonito isso, né? Ela mostrar que essa é uma construção permanente dentro da cultura e que não é só a mulher que faz. É a mulher e os homens, é a humanidade que constrói, né, essas rupturas e quebra paradigmas e constrói liberdades que são necessárias, né? Também são negociados, são inventados, né, nos relacionamentos. Exatamente, né? Então tem isso também, né? Quando a gente fala assim de que a mulher... São recriados, repaginados. Né? Essa coisa também de se falar que a menina é criada para ser uma menina delicada, para brincar de boneca. Tem que usar cor-de-rosa. Tem que usar o cor-de-rosa. né? E que o homem tem que... Se ela quiser, tudo bem. Se ela quiser. Mas aí tem aqueles movimentos na minha filha, não vai ser princesa, mas o que tem se ela quiser ser uma princesa? Aí que tá, né? Isso. Porque eu sempre adorei ser princesa, né? Eu adorava brincar com Barbie, adorava me vestir de princesa e nem por isso me tornei uma donzela esperando um cavaleiro na torre me buscar, né? Então, assim,
Tem essas coisas também, então vai muito da tua postura. Então, daí aí a gente tem a volta ao livro, né? Que é esses ciclos de vida que aparece na personagem da foi Nicole, assim, construída foi o que mais me confortou, eu acho, quando tu me perguntou do livro, o que mais me identifiquei como mulher. Com essas angústias todas que ela passou, que ela dava a volta por cima, e que é coisa boa a gente saber que outras pessoas passam ou passaram por aquilo que a gente... isso normaliza, né, pra gente que, sabe? Que enfrenta, quando a gente está enfrentando um turbilhão de dificuldades. E dá pra fazer uma analogia com safras. A vida da gente é como as safras. Tem safras ótimas, tem safras perdidas, né? Nunca é perdida totalmente, a gente sempre aprende. Mas, assim, e esse poder de adaptação da nossa Nicole, né? De se adaptar. Não é fácil, né? É muito bonito a gente ler, a gente saber a história, mas não deve ter sido fácil para ela quando ela não tinha muitas referências femininas nesse sentido de adaptação. Sim, ela teve que realmente projetar algo para ela a partir dos exemplos que ela tinha, que eram, em geral, exemplos masculinos. Né? E tantas pessoas dependendo dela, né? Então... E é bonito, né, esse momento em que ela decide que ela vai sair da empresa. Também é um... E ela faz todo um trabalho com um sucessor dela, ela prepara, vamos dizer assim, há muitos anos um sucessor, né? Isso alguém que ela confia. É uma sabedoria, né? Eu acho. Eu acredito que sim, ela foi inteligente para encontrar alguém em quem ela confiasse. E até... E que ela via condições necessárias, habilidades, competências para estar nesse lugar. Até sabedoria para saber que estava na hora dela entregar também, isso para alguém. Sim, que já tinha chegado o momento. Ela teve esse divisor de águas na vida dela, e aí ali ela resolve desfrutar dos netos, né? E aí ela vai ser vó e então tu vê que há uma maturação do pensamento também, né? De tu poder chegar a um ponto e dizer, olha, aquilo que eu te falei, que eu tinha para realizar aqui, aquela montanha eu já fechou esse ciclo, já apreciei a vista, fechei esse Quero ciclo. Outras coisas isso é muito gostoso, assim, da maturidade. Certamente não é fácil, não, né? Não. Sempre que a gente se desprende de alguma coisa, não é fácil. É uma identidade que você tinha, que você vai deixar. É como você ter uma nova roupagem, né? Começar. Mudar um pouco de pele, assim, não é muito fácil. Muitas vezes começar quase do zero. Né? Isso. E eu acho que isso é uma mensagem importante, assim, dizer que dá para recomeçar. Sempre dá para recomeçar. Sim. Né? E ainda mais nós mulheres que temos esse poder de fazer várias coisas, porque isso eu acho que é uma coisa de mulher. Eu também acho que isso é uma Agora coisa você é um muito pouco sexista, assim. Que a gente tem mesmo múltiplas habilidades, tarefas, que a gente está acostumado mesmo a se desdobrar em várias, né? E eu acho que sim, eu acho que isso a gente tem que usar em nosso favor, assim. Sim. E a criatividade, né? Que envolve isso, porque como a gente sempre tem múltiplas tarefas na vida, né, dentro de casa e no trabalho, isso ajuda bastante o poder de comunicação, a você desenvolver, né, a criatividade, o jogo de cintura, e aí conseguir trazer, às vezes, como muitas mulheres conseguem trazer, naquilo que era uma habilidade especial, um hobby, né? Trazer o olhar para isso e entender que de repente eu posso transformar isso num novo trabalho, numa nova história, numa coisa que me alimente, e que me desenvolva ainda mais. É interessante a gente poder olhar para as nossas habilidades, os nossos talentos. E transformar isso em algo que te capitaliza. Que realiza, que eu acho que isso é uma que coisa dá que visibilidade, que talvez seja isso, né? Como a mulher faz muita coisa em casa,
existe essa dificuldade, a gente enxergar que daria pra eu fazer que eu poderia isso, cobrar virar um negócio. Exato. Um drinkzinho cor-de-rosa, assim, pra gente comemorar o Dia da Mulher. Tchim-tchim pra nós mulheres, tchim-tchim pra todas. Vamos empreender. De bisco, bom, né? Cor linda, né? Eu já olho pra cor. Ele é todo vermelhinho, eu adoro também. A cor já faz parte da atratividade do drink pra mim. Bota um espumante aqui. Sim. Espumante com chá de bisco, combinaria fica muito bem. Muito bom, sabe? Vamos fazer uma receitinha.